Tudo bem? Então, prazer estar aqui com vocês novamente. Aliás, prazer estar aqui e novamente, claro. Vamos começar hoje mais um podcast para tratar daquele tema que vocês sabem que é o meu tema na atualidade. Ele está relacionado a uma questão que julgo que a cada dia é mais importante e imprescindível. É pensar como a tecnologia se insere no contexto educacional, portanto, como ela se constitui num instrumento importante e efetivo no processo de ensino e aprendizagem. Galera, quero dizer para vocês que a cada programa fico mais animado. Estou super feliz com esse projeto, super feliz. Colocamos no ar os nossos primeiros 2 programas, já temos 2 gravadinhos prontos para ir ao ar. Essa minha equipe maravilhosa, Desirê, que está aqui tirando foto direto, já gosta, né? E Otávio, que está ali na sonorização, que faz todo o roteiro. Costumo dizer que é aquele meu sobrinho prodígio. Não é aquele sobrinho de sangue, mas um garoto que eu adoro muito. Tenho o enorme prazer de estar aqui. Quero deixar um beijo e um abraço para ele aqui nesse momento. Galera, mas considerações iniciais à parte, eu quero dizer que hoje a gente inicia nosso programa com 2 figuras absolutamente importantes. Entendeu? Aliás, quem não é importante aqui, né? Falo isso para todo mundo, né? Vocês vão dizer isso para mim. Mas é verdade. Vem lá da Baixada. Elas vêm lá da Baixada. São de Magé. Sim. Um lugar que quando a gente passa, a gente olha para a escola e diz assim: gente, essa escola atende quem? Porque ela está no meio do nada. A gente passa, só tem a escola. Só a escola. E aí, lá aonde a gente olha e diz que não tem nada, tem vida. Tem educação e tem um projeto maravilhoso que eu quero trazer para vocês aqui. Então, sabe esse negócio de que é aquela escola que não tem nada e tem tudo? É isso que a gente vai ver aqui hoje. E lá em Magé, tá, gente? Lá em Magé, longe para danar. Não vou mentir para vocês não, entendeu? Mas para descontrair, convidei as minhas amigas para o programa começar às 10. Elas saíram às 7 de casa e não conseguiram chegar aqui a tempo, entendeu? De a gente começar às 10. A gente sabe que é o trânsito, sexta-feira, tudo isso, né? Mas com quem a gente vai conversar aqui hoje? Isso é o mais importante para nós. Quero aqui apresentar 2 pessoas importantes. Primeiro quero falar da Roberta Gomes, né? Roberta é diretora da Escola Municipal Parque Bonneville. É isso? Parque Bonneville. Roberta é daquelas diretoras que começou no mundo público, como muitas no Brasil, como professora da educação básica. Fez concurso, passou e foi para dentro da sala de aula, dar aula para os alunos. Fazia aquilo que acredita, aquilo que dava e ampliava a dignidade para a sua vida. Passado um tempo, claro que com a experiência, com o empenho, com a determinação, com o carinho, um projeto de vida, não resta a menor dúvida que as possibilidades de que isso desse em algum lugar melhor para ela, mas sobretudo para a educação para os alunos, iria acontecer. E hoje a Roberta é a diretora da unidade escolar. Galera, vale a pena a gente começar esse papo escutando um pouco da história, da trajetória dessa mulher. Por quê? Porque começar como educadora, talvez muitos começaram e ainda estejam nas escolas pelo Brasil afora como educadores. Mas sair desta condição de educadora para gestora com um projeto inovador e que tem na tecnologia um dos elementos importantes para aquela comunidade. Volto ao início para dizer para vocês, é uma escola no meio do nada, mas tem 300 alunos e tem um projeto de educação de tempo integral. Vale a pena a gente conhecer. Na outra ponta, apresentar para vocês essa que, enfim, não preciso dizer, é minha amiga. Trabalhamos juntos em Guapimirim, quando fui subsecretário municipal de educação. Conheço, sim, trocamos muitas figurinhas, conheço de um bom tempo. É uma pedagoga daquelas determinadas, sabe, que faz do projeto de educação um projeto da vida,
entendeu? Tem uma experiência com alfabetização fantástica. É daquelas que chora, que ri com a evolução dos alunos. Vibra com cada passozinho que nós que somos educadores, só de falar já nos arrepiamos. Vocês vão conhecer o trabalho da Janine Gaudêncio, que é uma pedagoga importante, uma referência para o debate que a gente pode fazer de educação. E hoje, nessa mesa, com Roberta de um lado e Janine do outro, a gente vai conhecer a experiência do Parque Bonneville, com uma experiência importante para a gente, dentro daquilo que a gente acredita nesse programa. E vai, sobretudo, perceber que se a gente quiser fazer algo diferente para a educação, vamos parar de reclamar, porque a gente pode. Vocês vão conhecer a história dessas duas pessoas aqui hoje, nessa conversa animada que a gente vai ter aqui. Quero começar chamando a Roberta, convidando a Roberta. Roberta, tenho aqui, sei que tu foi professora de ensino fundamental até 2002, por 12 anos professora de sala de aula, há 13 anos como gestora municipal, como diretora, do Parque Bonneville. Chegou lá com uma estrutura, como não é demais falar e não é pejorativo, que na Baixada as nossas unidades escolares têm lá as suas deficiências. Não diria que é uma prerrogativa da Baixada, mas eu diria que muitas escolas no Brasil, mas que quando você chegou tinham muitas precariedades, e desse tamanho que tu tem aqui, tu foi se agigantando, crescendo e fazendo daquele espaço um projeto maravilhoso. Se apresenta para nós, fala um pouco para nós do que foi isso, fala um pouco da tua trajetória, fala um pouco da tua história. Quero dizer assim, esse programa aqui é para dar voz. Eu faço essa longa abertura aqui que eles me criticam a todo momento, mas é porque eu quero dizer o seguinte, esse espaço é de vocês, entendeu? Fala para mim um pouquinho disso. Sim, primeiramente quero agradecer, né, a honra, o convite em estarmos aqui. Quando foi lançado o convite, falei assim, nossa, passando, como a gente conversou ali nos bastidores, né, passando de consumidora, eu consumo muito podcast, e foi algo que após a pandemia veio crescendo, e hoje estou eu do lado contrário. Legal. Né? De ouvinte a fabricante. Legal. Então, muito obrigada pelo convite. Essa minha trajetória foi uma trajetória longa e com muita determinação. Eu, desde que entrei, eu sempre tive um chamado para o magistério, né? Embora não seja uma profissão muito reconhecida financeiramente, e que a gente precisa evoluir bastante, mas desde criança eu sempre dei aula. Eu, com 9 anos de idade, já dava aula em casa. Pô, que legal. E alfabetizava as crianças do bairro. Então, assim, a minha vida foi sempre estar em sala de aula. E você morava onde? Em Magé ainda? Não. Eu fui morar em Magé, eu tinha 12 anos. Morava onde antes? Morava no Rio. Morei. Legal. Eu nasci em Madureira. Então vivi minha vida aqui no Rio. Né? E depois, aos 13 anos, meu pai decidiu ir morar em Magé, num sítio, que para mim foi um choque de realidade na época. E assim, eu tive que conviver com aquilo, e o nível da escola também, que me assustou muito na época. Eu já, como estudante, eu conseguia enxergar, né, essa diferença. E quando eu cheguei na escola na época, tudo que eu já havia estudado na escola lá estava sendo aplicado ainda. E eu fui considerada na escola na época, eu lembro que, como se eu fosse superdotada, porque eu sabia tudo, mas era porque a escola que eu estudava, o nível era um pouco maior. E eu já comecei a notar a diferença por aí, né? E terminei, fiz formação de professores com muita dificuldade, porque na época não havia gratuidade em transporte,
no transporte público. Então, assim, foi muito difícil. Minha mãe tinha que trabalhar, trabalhava como empregada doméstica, muitas vezes trabalhava passando roupa à noite para conseguir o dia da passagem do dia seguinte para eu estudar. E não tinha dinheiro para comprar livros, então tive a ajuda de colegas de turma, né? Então a trajetória. E quando eu me formei não podia trabalhar, porque eu só tinha 15 anos. Eu me formei professora com 15 anos. E fui trabalhar trabalhei em mercado, secretária, em Câmara de Vereadores, até babá, formada em professora. Até que, em 2002, quando eu fiz, 2000, né, quando eu fiz o concurso para a Magé, já trabalhava em loja, trabalhava em comércio. Passei, fui chamada, entrei, quando fui convocada, a realidade, porque a gente sonha muito, né? O educador, aquele que tem nas suas veias, né? Que tem em suas veias a educação, que respira, que vive a educação e se depara. E quando ele se depara com a realidade, é um pouco meio assustadora. E eu vi que eu tinha que moldar um pouco aquele sonho com a realidade. E depois de 12 anos eu trabalhando com turmas. O que mais te emocionou quando você passa num concurso e entra efetivamente enfim, vou colocar a mão na massa, entendeu? Teve um choque de realidade quando o 12 para 13 foi morar num sítio, saindo de Madureira, saindo da terra da cultura, do samba, daquela agitação do mercadão, aquela vida intensa aqui, para ir para um lugar mais... A primeira imagem que eu tive quando eu mudei do Rio para Magé, eu lembro que era um dia chuvoso, essa imagem me marcou. E meu pai entrando com o carro no sítio, aí entrando na rua. E quando parou o carro na porta do sítio, aquelas crianças na rua, tudo com saco plásticos amarrados aos pés, né? Para proteger o pé da lama. E eu não queria sair de dentro do carro. Eu lembro que aquilo foi desesperador para mim, aquela realidade. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu era menor e tal. E quando eu fui para a sala de aula, foi essa realidade que eu encontrei, né? Os alunos, onde muitas das vezes eles são depositados na escola pelos pais, por conta do tempo, porque tem que trabalhar, e acontece muito dos pais não conseguirem enxergar a importância da escola na vida deles, né? O que aquilo vai mudar o futuro, vai mudar nosso mundo, a realidade, né? Vai mover a política. Eles não conseguem enxergar isso. E muitas das vezes a escola é um depósito onde ele vai se alimentar, onde ele vai receber a atenção, o cuidado do professor, né? E essa realidade para mim foi muito, muito difícil, onde os pais não conseguem compreender, né? Muitas das vezes o que a gente fala, uma coisa básica. E eu falei assim, o meu desejo de mudar o mundo, que hoje hoje, com a idade, o tempo que eu já tenho, eu já aceitei, né? Que a gente não consegue mudar o mundo assim, da forma como eu, naquele gás, né, idealizava. Falei assim, não dá, eu vou tentar fazer a diferença com esse pouco que eu tenho aqui, que são os meus alunos. E tem feito? Muito. Muito? Muito. Se sente feliz e grata todos os dias? Sim, realizada. Realizada? Eu me sinto realizada. Eu vejo muitos colegas frustrados. Sei. Mas hoje eu consigo, assim, eu sou realizada. O trabalho que
que a gente realiza ali na escola, a gente vê, não conseguimos ver a mudança que a gente gostaria. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte, na música popular brasileira, muitos caras me influenciaram, e um desses caras que eu assumo a todo momento chama-se Gonzaguinha. Tem uma música dele que ele diz assim: começaria tudo outra vez se preciso fosse, meu amor. Eu te faço essa pergunta aqui. Com 13 tu mudou, teve dificuldade de sair do carro porque na Baixada é muita lama, é muito saquinho no sapato, entendeu? Acho que essa realidade já mudou bastante. Mudou. 7 anos depois você entra numa unidade escolar como professora de educação básica e se depara com aquilo que você via 7 anos atrás. A perspectiva de mudar o mundo se alterou, digo que não mudou, a ponto de dizer isso mais ou isso menos. Mas eu uso o Gonzaguinha para te perguntar: começaria tudo outra vez se preciso fosse? Sim. Sim. Com esse sorriso, sim, com essa emoção nos olhos e esse brilho? Sim. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Hoje, quando eu entrei para a prefeitura, fui convocada, eu tive um momento no início um pouco difícil em relação à saúde, porque eu estava grávida e não sabia, então os 2 primeiros anos foram um pouco difíceis, mas quando eu assumi a turma de verdade ali, acompanhei, a primeira turma que eu assumi de segundo ano, alguém falou assim, então, fica com o material, que tinha uma professora na época que estava com a turma, ela já estava com o material todo pronto da semana. Aí ela falou assim, já mimeografei. Mimeógrafo, né, galera? Olha só, vamos combinar. Mimeógrafo. A gente tinha que bater a máquina, ou quem tinha, ou escrever à mão, naquele stencilzinho. Isso. Se errasse ia ser um problema, porque não tinha como apagar. Tudo de novo. Tinha que fazer tudo de novo. Colava um durex. Esse era o gato. Isso aqui era o gato. Colava um durex ali e depois botava o álcoolzinho lá naquele coisa de algodãozinho, na esponjinha e ó, mãozinha, ó. Mãozinha. Uma a uma. Pra vocês verem. Sabe quanto tempo tem isso? Pra falar de tecnologia? Isso já era avançado, tá? Isso já era uma tecnologia Isso já avançada. era uma tecnologia avançada. Isso aqui eu vou dizer pra vocês. Se tiver 20 anos, tem muito. Isso aí. Se tiver 20 anos, tem muito, tá? 20 anos. E a gente reaproveitava, né, o Carbex. Carbex. Colocava em várias posições para conseguir usar bastante, porque assim, a gente muitas das vezes não tinha na escola. Verdade. Não tinha na escola, era comprado com o nosso dinheiro. Então, e ali eu peguei o material, estava pronto da semana inteira. E eu olhei aquele material e fui muito educada e falei assim, obrigada. Mas quando eu olhei o nível do trabalho, falei, não é isso que eu quero para os meus alunos. Descartei o material, mas a pessoa nunca soube, né, em respeito ao trabalho da pessoa. E ali eu comecei aquela turma do zero. Começou a tua história, a tua trajetória. Falei, vamos lá. E hoje, né, esses meus primeiros alunos, eu tive o prazer de ser convidada por algumas vezes para formaturas, porque Legal. eu sempre fiz questão de mostrar para eles que havia vida, que havia um mundo lá fora, que mesmo diante de todas as dificuldades que a gente encontrava ali naquele bairro, né, eu comecei a trabalhar em Santa Dalila, onde eu moro hoje. E eu falava para eles, tem vida lá fora. Porque a gente fica muito limitado ali, porque o transporte, né? Então eu fazia questão de mostrar para eles as escolas que tinha no Rio, em Niterói, e sempre eu incentivei aos estudos, né? Hoje eu tenho alguns ex-alunos
Legal. que alcançaram. E eles são gratos, até hoje me encontram e falam: ah, tia Roberta, você foi a melhor que eu tive, você... Eu lembro até hoje, esses dias mesmo, eu encontrei com alguém que falou assim, que deu aula nos anos finais para ele. Ah, legal. Porque eu também fiz matemática. Eu me formei em matemática e ele falou: se eu sei matemática hoje, é porque você me ensinou. E hoje ele mora no Rio e falou assim: tia, eu lembro a senhora falando que tinha vida, que tinham pessoas fora da bolha que a gente vivia. E eles conseguiram enxergar isso aí. Muitos furaram a bolha, literalmente furaram a bolha. Eu acho que essa é a função do educador, né? Fazer com que o aluno fure a bolha. Legal. Porque formar cidadãos críticos, a primeira atitude dele vai ser furar a própria bolha, né? Claro. Então, isso foi fundamental. Foi algo assim mágico no início da minha carreira. E a cada ano eu sempre ajudava os meus gestores. Eu fazia questão de ajudar sem propósito, né, de alcançar a direção. Eu nunca pensei em ser diretora, nunca. Legal. Mas o meu trabalho dizia que eu era uma diretora. As minhas colegas de trabalho falavam: você só falta ganhar como diretora. Elas falavam assim para mim, porque você já faz o trabalho. Então, até que quando eu fui convidada, né? Porque é cargo indicação, né? E eu fui convidada, e quando eu assumi, eu fiquei 2 anos numa escola. Assumi uma escola em Maringá, ali próximo que tem um pedágio ali, um antigo pedágio. E fiquei 2 anos lá também. Foi assim, foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Simplesmente assim, me levaram, me deixaram na escola onde eu não conhecia ninguém. E a escola estava com o mato acima do teto. E eu lembro que eu liguei para o meu esposo chorando e falei para ele: me tira daqui, por favor. Com medo, né? Então, foi onde eu comecei a dar os primeiros passos na gestão. E fiquei 2 anos ali, e após 2 anos fui convidada para o Parque Bonneville, que é onde eu estou até hoje. Quanto tempo de direção lá? Parque Bonneville eu estou desde 2015. Nossa. Desde 2015. Encontrei a unidade muito depredada, deteriorada, assim, por muitas ações de vandalismo também, dos alunos, que não tinham pertencimento. Eles não entendiam que aquilo ali lhe pertencia. E era muito pichado, era tudo pichado, tudo muito quebrado, tinha muito índice de muita violência, eles brigavam muito, os pais não se entendiam, não tinham um bom diálogo com a escola. Quantos alunos tu tem hoje lá? 300. Na época eram 72. Nossa Senhora. 72 alunos. Que nós temos alunos que migram de bairros vizinhos, né? Porque realmente, como você disse, ali na beira da estrada, a facilidade do acesso, né? Eles usam transporte escolar, porque conta difícil acesso ali. Mas no próprio bairro não tem alunos suficientes para que atenda a demanda da escola. Então, vem alunos de fora, né? De outros bairros vizinhos. Mas quando eu fui para a escola, nós tínhamos apenas... a escola funcionava da educação infantil até o 5º ano. E colocaram a primeira turma de 6º ano. Que já tinha, há um tempo atrás, tinha os anos finais, mas os pais foram tirando, aí acabou. Aí quando eu retornei, teve o 1º ano, e assim a gente foi convencendo, foi mostrando o trabalho, e os alunos foram retornando para a escola, né? A comunidade começou a enxergar a escola como
algo seu, que ele precisava preservar aquilo ali, né? Porque se a escola acabasse, a comunidade inteira, né, futura, as gerações futuras Estavam comprometidas. estavam comprometidas. E a equipe é boa? Como é que essa criatura Hoje, aqui... Como é que essa criatura né, chega na tua vida? hoje, Janine chegou ano retrasado. Janine chegou para... O prefeito teve uma chamada de concursados que estavam... 10 anos. 10 anos. Caramba. 10 anos. E, assim, foi um presente. Foi? Foi um presente que a escola ganhou. Janine, quando a diretora fala isso, a responsabilidade é maior. Fala pra mim. Muita. E aí? Bom, assim, quando eu cheguei lá no Parque Bonneville, eu tive, assim, uma impressão muito boa. A escola estava vazia, mas sabe quando você chega... Sim, mas me fala antes de você. Nossos espectadores querem conhecer um pouco da Janine, pedagoga, educadora, comprometida. Me fala um pouquinho assim de você. Bom, eu sou professora há 23 anos, né? E gosto de ser chamada assim, porque eu me sinto bem, assim, é o que eu gosto de fazer, né? Como a história da Roberta também, desde criança eu gostava de dar aula, ensinar. Meus irmãos foram para a escola, já estavam alfabetizados, porque eu brincava de escolinha, mas para mim era sério. Para eles era só brincadeira, né? Mas eu gostava daquilo ali. E eu digo que eu gosto mesmo de gente. Eu gosto de ser humano, eu gosto de ver o desenvolvimento da pessoa, da criança. E a criança pequena, para mim, nessa fase de alfabetização, até ali o 5º ano, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de moldar esse ser humano mais facilmente, né? Então, eu gosto disso, né? Já tive várias oportunidades de estar exercendo outros cargos, mas ainda nunca bateu meu coração, porque me alimenta estar com as crianças. Então, o que eu sempre fiz foi isso. Tanto trabalho em creche, quanto trabalho na escola privada. Eu gosto da sala de aula, eu gosto de ver o desenvolvimento dos alunos, eu gosto de trabalhar. Que louca, gosto de trabalhar, gosto, sinto prazer em estar lá. Somos loucos. Me alimenta isso, né? A gente se alimenta fisicamente, a gente se alimenta educacionalmente e emocionalmente também. Quando você vê o resultado do que você planta ali, né? Me faz muito bem isso, né? Então eu iniciei, nunca trabalhei de outra função, né? Me formei num ano na escola de formação de professores e no outro eu já estava dando aula, né? Então Legal. Nunca saí da escola, nunca. Na escola privada, que foi onde eu tive as primeiras oportunidades, trabalhei 17 anos em uma escola só, né? Eu tenho essa dificuldade de chegar num lugar e ficar, não conseguir mais ir para outra, né? Ficar no lugar, né? Aí fiz os concursos públicos e tal, e passei para o concurso, né, para a Prefeitura de Guapimirim. Quando me deparei com a escola pública, por isso que eu falo que para mim é meio diferente, eu me apaixonei. Quando as pessoas começam a falar assim, nossa, a escola pública não é boa, a escola pública tem problemas, tem dificuldades, mas o que eu encontrei ali para mim, igual eu falei, o meu alimento, eu acho que ali eu ia conseguir fazer o que eu queria, trabalhar o que eu queria, ver o desenvolvimento que eu gosto de ver nas pessoas, né? E eu me apaixonei pela escola pública. E hoje eu digo que eu sou professora de escola pública, né? Eu gosto daquele ambiente, né? E aí, depois desse tempo todo, né? Já estou há 11 anos em Guapimirim como concursada e agora a Magé chamou. Eu havia esquecido desse concurso que eu havia passado. Sabe que você não lembra? Quando de repente falou, gente, é que estão te chamando lá, né? Aí fui lá fazer a seleção, escolhi, e era assim, foi um período da minha vida em que eu estava meio triste com a educação. Porque a gente passa, apesar de gostar, de vivenciar, a gente passa por problemas, pelas dificuldades, a gente fica pensando assim, refletindo, né? Poxa, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que não tem jeito, tá tão difícil, né? A gente fica meio triste com as coisas que acontecem. Aí eu estava meio desanimada, meio desmotivada. Aí eu falava, vou assumir aquele cargo lá que me chamaram, né? Fui. A escola que eu queria
não tinha vaga, que era mais próxima da minha casa, não tinha vaga. Aí falou assim, ó, tem uma vaga aqui, uma pessoa que estava na Secretaria de Educação, lá numa escola Parque Bonneville. Eu nem fazia ideia onde era, né? Falei, vou ver, né? Mas eu não estava muito preocupada também, não. Quando eu chego na escola, a escola estava vazia, era época de férias. Encontrei com a diretora adjunta, que me recebeu muito bem. Aí eu volto lá onde eu comecei. Quando eu entrei na escola, eu senti um ambiente diferente. Sabe que você sente uma energia diferente? Eu não sei se é porque eu tenho essa coisa muito ligada ao humano, às pessoas. Você sente o ambiente, né? Algo diferente tinha ali naquela escola. Pelo jeito que a diretora me recebeu, né? Me perguntou se eu tinha preferências. E eu falei logo, não tenho preferência, estou aqui para trabalhar. Eu dou aula para qualquer turma que você me der e realmente não tenho, né? Eu penso no trabalho. Esse aqui é o seu trabalho desse ano. E aí, demorei um pouquinho para encontrar com a Roberta, mas quando eu encontrei com a Roberta, eu acho que foi uma resposta das minhas orações, porque como eu vinha muito triste, um pouquinho desanimada, eu encontrei a escola que eu sonhava. Ah, que legal. Sabe, a primeira reunião que eu tive, eu fico até um pouco emocionada, porque é verdade, que eu nunca falei isso para ela. A primeira reunião que eu tive com ela, que ela foi apresentar os novos professores, eu sou muito quieta, mas sou muito observadora, né? Observei tudo, o modo dela falar com as pessoas, de tratar os funcionários, de falar o que ela queria, né? De expressar. Na primeira reunião, para apresentar os novos professores concursados, eu encontrei pessoas da comunidade no café da manhã que ela tinha convidado. Aquilo me impressionou também. Ela convidou a comunidade para vir conhecer os novos professores, fazer parte daquele ano letivo. Eu falei, nossa, é aqui. Né? A proposta que ela tinha falado ali para a escola, dos projetos que a escola tinha, eu falei, gente, é a escola dos meus sonhos. É a escola que eu sonhava e que eu nunca tinha achado ainda, né, a possibilidade de existir, né, por conta das inúmeras dificuldades que a gente sabe que encontra, né, em escola pública, né? Muitas coisas a gente consegue, outras não, né? Mas eu falei, é aqui, pelo pensamento que ela tinha ao falar da educação, a proposta que ela tinha para a escola, batia muito com tudo que eu imaginava de educação. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Legal. Né? Então teve esse encontro assim que foi, eu nunca tinha falado isso para ela, não. Foi esse encontro assim de eu conseguir olhar assim, não tem jeito, não desiste não, não desiste não, porque existe essa possibilidade, não é fácil, não. Tem problema? Tem, e é bom que tenha, porque é com problema que a gente cresce, que a gente procura as possibilidades para fazer aquilo funcionar, né? Porque se não tiver o problema ali, você vai... Agora, quando você se depara com um problema, você tem que buscar a solução para ele. E é onde a gente cria coisas novas, busca, né, as novidades, né? A gente adora desafio, né? Eu gosto do desafio, né? É igual o ratinho. Se você está correndo atrás dele, ele vai correr de você. Agora, se ele estiver encurralado, ele vai te atacar. Não é? Ele vai atacar. A gente também é assim. Quando a gente se vê ali, tem que fazer alguma coisa. Tem que encontrar alternativa. Tem que encontrar para resolver aquilo, né? Até porque eu costumo dizer que quando você está diante de um cenário educacional, seja onde for, a expectativa é que quando você entra na sala de aula, quem olha para você diz assim, esse cara está me trazendo uma solução. Você não tem essa sensação? Sim. Os caras te esperam todos os dias para construir alguma coisa contigo. Você é esperado para isso. Então, se você chega ali com um plano de aula que é o mesmo todos os dias... Que é o mesmo de anos. Como foi o caso que você provavelmente rejeitou quando chegou, Roberta. No primeiro dia ele te olha e diz, amanhã pode ser melhor. No segundo diz, não foi. No terceiro ele diz, pô... Quando chega no determinado período, ele vai dizer para você, não, isso aqui não é para mim. Eu acho que quando a gente não é capaz de enxergar o que tu trazes na tua fala, a gente não será capaz de responder por que a gente tem tanta evasão. Porque no mundo contemporâneo as pessoas olham para a escola e dizem, será que é o meu caminho?
Será que é ali que eu vou vencer? Será que é ali que está o meu futuro? Quer dizer, temos nós, educadores, a responsabilidade de todos os dias alimentar essa expectativa, alimentar esse sonho, alimentar um desejo de que eu posso vencer, sou capaz de vencer, mas eu preciso que alguém me estimule. Alguém acenda no popular um maçarico para que eu possa andar, para que essa chama não se apague. E se nós não formos capazes de fazer isso, complica. E eu olho aqui na fala de vocês, a emoção, vejo o entusiasmo, vejo o brilho, que é o que eu costumo dizer. Apesar de todas as adversidades, quem conhece o mundo público sabe do que eu estou falando. A gente ainda tem um número muito grande de educadores, de profissionais da educação que acreditam. Eu acho que é aí que a gente começa a construir uma possibilidade de futuro. Mas queria que vocês começassem a me falar dos projetos, particularmente. Como é manter motivada uma comunidade de 300 alunos no Parque Bonneville e que estratégias os nossos espectadores aqui têm. Eles querem saber o seguinte, o que tem de novidade lá? Olha, nós iniciamos em Gostei do 2017. jeito. Nós iniciamos, gostei desse jeito, assim, forte. Cheguei em 2015, quando foi em 2017, eu observei que quando chovia, as casas próximas à escola, que tem um rio que passa atrás da escola, inundava, o bairro ficava inundado, aquela parte ali próxima à escola, e vi que era proveniente de muito lixo no rio. Apesar de não ter um número de moradores tão grande como a gente vê aqui no Rio, né? Que no entorno da escola não tem muita comunidade. Não tem, mas eles produziam muito lixo naquele rio. Era descarte. E comecei, primeiro lancei para a equipe, falei, vamos fazer um trabalho de educação ambiental, isso é fundamental, isso não pode estar fora da escola, isso é papel da escola. A escola está deixando de fazer o seu papel. Vivemos, trabalhamos numa área verde, né? Magé, tem Baía de Guanabara, tem a vegetação, tem cachoeiras, tem rios, e nós vimos a necessidade, lancei para a equipe e falei, precisamos trabalhar a educação ambiental. Os alunos ganhavam algo na escola, um lanche ou uma lembrancinha da professora pelo caminho. Ia ficando o lixo pela estrada, e isso sempre me incomodou, né? E eu falei, não pode ser assim. E lancei o desafio, vamos fazer a coleta, os alunos vão trazer o resíduo para a escola, a gente vai vender para o ferro velho e tal. Olha, quase a equipe na época falou assim, não foi fácil, eu tive resistência. Chamaram de louca? Sim. Porque começou... Essa mulher é louca, essa diretora aqui, pelo amor de Deus, ela não tem noção do espaço e das coisas. Interna, porque, pelo amor de Deus, quer trazer lixo para a escola agora. Foi desse jeito, porque os alunos entravam no rio, tiravam a garrafa lá que já estavam e levavam para a escola. Daquele jeito, começou assim, aí derramava aquela água na porta da escola e ficava fedendo. A moça da limpeza falava, olha só, o que você está arrumando para a escola? E eu falei, não, eu não vou ceder, é isso aí, eles vão ter que aprender, que é tudo no início... Lugar de lixo é no lixo, não é no rio. E aí as crianças empolgadas, a ponto do presidente da Associação de Moradores me procurar na escola. Eu vim aqui conhecer a diretora e vim aqui para agradecer e parabenizar, porque não tem mais lixo no bairro. E daí começou, aí mães falando para mim, olha... Por conta do seu projeto, os alunos estão brigando nas festas de aniversário, porque botava a garrafa de refrigerante na mesa e eles brigavam que a garrafa era deles. Então, iniciou assim. E a gente foi melhorando o projeto, foi vendo que estava dando certo, e nisso a equipe toda começou a abraçar, porque dá trabalho, porque a gente não teve alguém que foi colocado na escola para dar conta daquilo, era quem já estava. Então, chegava aquela PET, as garrafas PET e a latinha, alguém tinha que contar, porque o aluno ganhava. Aí, no final do ano, quem levava o maior número ganhava um prêmio. Aí eu ia atrás de parceiros, porque como que eu ia dar o prêmio para esse aluno?
Então eu tive parceiros que deram celular, que deram bicicletas. Então a gente conseguiu mobilizar. E daí a gente foi melhorando o projeto, colocando a horta na escola, teve o programa Mais Educação também que nos ajudou. E passamos a coletar também o óleo de cozinha usado, que tem sido, né, tem sido fundamental. E a gente foi melhorando o projeto. E de um tempo para cá, agora esse ano passado, nós criamos o Bonepix. Bonepix. O Atrelado Bonepix, a esse projeto. Atrelado a esse projeto. O que é o Bonepix? Fala pra gente aqui. O Bonepix. Fala aqui pra esse povo aqui, ó. Fala aqui. O Bonepix é um projeto de educação financeira. Legal. Atrelado à educação ambiental. Legal. O Bonepix, além dos alunos receberem, né, levarem, né, para a escola o resíduo que vai para reciclagem, a latinha, a garrafa PET e o óleo usado, né, cada um tem uma pontuação. A gente tem uma pontuação e eles levam, a gente anota e tem uma moeda virtual. O Bonepix é uma moeda virtual. Nós temos um aplicativo, tá, escola? Temos um aplicativo. Vocês estão só na periferia. Eu quero saber quando é que vocês vão entrar na tecnologia. É isso que eu quero ver. Então, e nós temos também um professor, né, que a gente não pode deixar de falar, que é o Ivan. Ele é professor de português. Mas ele é quase um tecnólogo, eu falo. E ele montou esse aplicativo da escola, onde os alunos vão vendo a pontuação, vão acompanhando. Mas o projeto Bonepix não é só a coleta de resíduos de material recicláveis. Ele também trabalha a questão do socioemocional do aluno, onde o aluno recebe pontuação por não brigar, não se envolver em conflitos, né, de briga física. Alunos que gerenciam conflitos, ele ganha pontuação. A participação da família na escola, se a família comparece às reuniões, o aluno ganha Bonepix. O aluno vai de uniforme, ele ganha Bonepix. Ele não falta sem justificativa, ele ganha. E periodicamente, a gente tem uma loja, o projeto, né, a loja faz parte do projeto. E o dinheiro que entra da reciclagem, com a ajuda de parceiros, inclusive a gente está buscando parceiros, se você quiser ser parceiro da escola, a gente aceita ajuda. E o que acontece? A gente abre a lojinha. O que tem nessa loja? Tem tudo. Tem da balinha lá que eles gostam, ao tablet. E ano passado nós tivemos uma empresa que doou, né, 2 empresas que doaram tablets para a escola, 2 tablets, e o aluno que teve a pontuação máxima, ele comprou o tablet. A loja abre periodicamente, a gente marca. E ele precisa construir muito para chegar ao valor do tablet, né? Porque e é igual livro. Se ele por página de livro, ele ganha tantos Bonepix. Então ele tem que ler, gravar um vídeo falando sobre aquele livro, ou um podcast, que na escola a gente também tem podcast, né? A gente tem gravação de podcast, tá tudo no aplicativo. E aí tudo isso gera Bonepix, né? E esse aplicativo é como se fosse um aplicativo de banco mesmo. Lá tem o saldo dele, quanto ele gastou, quantos Bonepix ele ganhou, e vai acompanhando. O próprio aluno acompanha o dele, a família também. Né? Então é um projeto assim, né, que incentiva a leitura, incentiva a reciclagem, o bom comportamento, participação da família na escola, que as nossas reuniões agora são super lotadas. Anos finais, você, educador, você sabe que reunião de anos finais quase não comparece ninguém. E agora o auditório fica lotado, porque assim, cada aluno ganha 100 Bonepix por cada participação do responsável na reunião. Então, ele vai ali acompanhando. Nós temos como acompanhar o aluno ali pelo aplicativo, quanto que ele tem. Ele também vê pelo celular dele, né? E quando a gente abre a loja, ele sabe quanto ele tem e tem o preço. Tem uma vitrine com todos os preços ali dos produtos. E ele se programa, quando abrir a loja eu quero comprar isso aqui. Aí abre a loja, ele
vai lá e compra e debita no saldo dele. E assim, o projeto, esse ano, ele ficou um pouco mais lento porque foi implementado o tempo integral, então a gente está na adaptação do tempo integral. Então a gente demandou foram muitas demandas e a gente não conseguiu abrir a loja como a gente abriu ano passado. Né? Até a questão das parcerias, a gente esse ano não teve tantas parcerias como ano passado, então a gente não teve tablet, não teve muito equipamento eletrônico na loja. Mas mesmo assim isso não foi impedimento para não acontecer. E assim, o caminhão ele sai abarrotado de reciclagem, um caminhão grande, né? De garrafas PET, né? Da escola. Latinhas. E latinha, o óleo também. O óleo nós vendemos agora, há pouco, nós vendemos 260 litros de óleo. E quantas toneladas de PET? Acho que a gente já deve ter chegado uma tonelada já, desse tempo que a gente vem recolhendo. A gente já tem uma parceria com o Ferro Velho, né? Que a gente todo mundo fala, parceria com o Ferro Velho, seu Batista, já há 6 anos. E ele já é amigo da escola. Ele chega, as crianças já conhecem, querem tirar foto. Aí toda vez que ele vai fazer a coleta, tem aquele grupo que quer ir lá tirar foto. Então a gente tem vários registros, inclusive no Instagram da escola tem toda essa evolução do projeto, né? Só que nós temos algo assim que veio para complementar, que houve um edital do governo federal do projeto inovador, Eixo Inovação, Brasil na Escola. E em 2022 eles abriram esse edital para todas as escolas de anos finais do Brasil, a nível nacional. Esse edital, e eu tomei conhecimento em 2021 e fiquei ali acompanhando e falei, esse é o momento, essa vai ser a oportunidade de eu realizar os meus sonhos. Porque tinha algo que assim, impedia por conta de falta de equipamento, né? E eu fui à Secretaria de Educação e apresentei, falei, nós temos um projeto e gostaríamos de escrever, de participar aí desse concurso. E a secretaria apoiou, assinou lá a autorização e nós concorremos. Ganharam. Depois de muitos neurônios queimados e ainda lágrimas. Bem que eles se regeneram, né? E assim, nós ganhamos um prêmio de 500 mil. 500 mil, 100 mil por ano. Esse durante prêmio 5 anos. Durante 5 anos. Qual é o objetivo, né? Qual foi o objetivo desse edital? Com que escolas recebessem um recurso para pôr em prática o seu projeto, e aquelas escolas que o projeto ter um resultado satisfatório, né? Tem toda uma questão de registro que a escola tem que fazer e apresentar ao MEC, e as escolas que se destacarem que o projeto realmente acontecer e tiver resultados, bons resultados, o MEC vai utilizar como um case para o Brasil. Isso aí. E vamos ganhar essa? Vamos garantir isso? Porque geralmente o projeto vem de cima para baixo, né? É isso. E então posso te apresentar um parceiro agora? Vou ligar para ele. Pega meu telefone, por favor. Vou te apresentar um parceiro agora. Espera aí. Aqui, ó. Alô? É o Hélio? Sou eu. Eu quero ser parceiro desse projeto. Posso? Seja bem-vindo. Se elas me permitirem, eu vou falar agora para eles, tá? Para elas, né, tá bom? Galera, eu quero ser parceiro do projeto. Ui, isso não estava combinado. Não estava no script. Não estava no script. Quero ser parceiro do projeto. Assim, acho que a gente precisa de cases. Precisa que vocês tenham voz, mas a gente precisa de case. Eu acho que essa lógica do Ministério é importante exatamente por isso. Brincadeira à parte, eu acho que o que nos motiva a continuar acreditando na educação é um pouco do que a Janine, é um pouco da tua história, um pouco do que a Janine levantou quando chegou na escola que você dirige. A gente precisa sentir acolhido e perceber que ali tem pedagogia,
porque ali tem vida, tem humanidade, tem a possibilidade da gente colocar um pouco do que a gente acredita para fazer a vida dos outros melhor. É isso que a gente precisa. Você imagina que você retira, eu sinceramente, pela quantidade de alunos e pela mobilização, você retira muito mais do que 1 tonelada de PET dali. Entendeu? Uma criança sair de dentro de casa, ir no rio, retirar uma PET com esgoto e dizer assim, pô, isso aqui tem uma construção mental, tem um comportamento social que é extremamente relevante. Extremamente relevante. A gente precisa de casos como esse. Casos que demonstrem o quanto a gente tem a possibilidade de fazer mais e melhor por quem precisa. Entendeu? Então, acho que experiências dessa natureza, hoje, numa escola, eventualmente em Magé, eu falo uma, pode existir outras, mas uma que está aqui conversando comigo, pode tornar isso um exemplo, assim, que esteja literalmente colocado, por exemplo, por Baixada. Sim. Que é uma região do estado que sofre imensamente com enchente. Entendeu? Mas parte disso tem a ver com a gente. Parte disso tem a ver com a gente. Entendeu? Porque nós depositamos o lixo aonde não é o lugar correto. O poder público não faz a coleta adequada. Tudo bem, vamos fazer essa crítica. Eu até concordo. Mas se a gente fizer a nossa parte também, diminuem os riscos ambientais. Por que eu quero ser parceiro de vocês? Acho que a gente pode fazer, num cenário como esse, a gente ainda vai falar de tecnologia aqui. Uhum. Mas eu acho que a gente, quando eu olho para o que vocês fazem, eu acho que vocês têm um projeto que para nós aqui do Inovamente pode ser algo que a gente divulgue o quanto muito, nosso programa está começando, mas eu acho que vocês trabalham com uma ideia de empreendedorismo sociosustentável com recorte educativo. Aqui tem essa novidade. Acho que é preciso atentar para isso. É preciso imaginar o que é o empreendedorismo sociosustentável com recorte educacional. É aqui que está a chave de uma experiência como essa, num lugar em Magé, numa escola com 300 alunos de ensino integral. Eu quero ir lá. Entendeu? Quero ir lá e quero emprestar o que eu tenho de conhecimento, de articulação, de intelectualidade, de vontade de fazer diferente, para que vocês possam deslanchar enquanto uma perspectiva de projeto. Não estou indo lá para fazer nada que não seja, sabe, exercitar isso. Porque uma das coisas que, parafraseando a Janine dentro da sala de aula, o que me move pessoalmente é isso. É a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. É isso que me move. E poder falar dela. Não é uma dimensão financeira, não. É uma questão apenas de poder ter a chance de dizer para as pessoas que a gente pode fazer diferente. E acho que vocês podem fazer muito mais. Hoje vocês entregam uma PET para o seu Batista, entendeu? Que vocês poderiam beneficiar tornando o diálogo dessas crianças sobre aquilo que elas fazem ainda maior do que vocês imaginam. Entendeu? Sim, os pais falam assim, teve um pai uma vez, uma experiência assim, que ele foi lá na escola e falou assim, nossa, eu levei uma bronca da minha filha, porque eu estava no carro e peguei o lixo ali, estava comendo algo e joguei. E ela me ensinou. É isso. Você imagina hoje a gente poder triturar essa PET na escola, fazendo um beneficiamento ainda maior e isso gerando um volume de recursos maior para vocês. Imagina a possibilidade de a gente ter oficina de sustentabilidade na escola com base nesse aprendizado que eles têm, com um ato simples, portanto, porém absolutamente importante, que é de retirar o lixo do lugar adequado. Outro objetivo, dentro do projeto da Educação Ambiental e Sustentabilidade, é a horta, a agricultura familiar. Né? A gente quer criar um concurso onde o aluno se inscreve com a família e vai fazer o passo a passo da criação da horta, do plantio na casa dele e com registro em vídeos, fotos, porque a gente acaba envolvendo
né, o registro com as redes sociais, a gente precisa divulgar, né? Enfim, eu acho que vocês podem construir um case para Magé, para a rede pública de Magé. Vocês estão dentro de um parque ambiental ali absolutamente grande, uma cidade que tem uma cobertura vegetal monstruosa, sabe? Eu acho que tem muito a contribuir, eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa, assim. Vou pedir aqui à equipe para marcar com vocês uma ida minha. Janine já me conhece, sabe de fato que eu vou, isso aí não é nenhum problema. Só faz um feijãozinho, que ele adora comer o feijão puro. Não é não? Isso aí é minha, são as minhas dificuldades. Mas eu topo ir, super topo ir, tô super empolgado com essa possibilidade. Mas queria aqui caminhar para o fim perguntando a vocês o seguinte: Bonepix, adorei a ideia. Sustentabilidade, adorei a ideia. A dimensão socioemocional, adorei a ideia. Participação da família e uma dimensão comportamental. Diria que são elementos absolutamente importantes para a gente começar a construir naquela turminha de 300 crianças, situadas na periferia da Baixada Fluminense, marcadas por um processo de exclusão, violência e pobreza. Dizer para esses caras assim: vocês podem sonhar com coisas melhores no futuro. Pergunto a vocês duas: o que a tecnologia tem a ver com isso e como ela ajuda nesse processo? Sim, ela é fundamental para o crescimento, para o conhecimento, para a ampliação de conhecimento. Com a conquista desse projeto, a nossa escola, no caso, a tecnologia digital. Isso. Né? Eu gosto quando você fala assim, aí você estufa o peito assim. Tecnologia digital. A tecnologia digital. Agora está em uma discussão da proibição do celular nas escolas, né? Perfeito. Nossa escola, agora no segundo semestre, a gente fez um documento com o conselho escolar e a gente proibiu o celular na escola. Ah, mas como assim? Vocês não são a favor da tecnologia na escola? Sim, mas ela sendo utilizada de forma correta, né? Tendo maturidade para saber o que está sendo feito. E a gente estava passando por problemas. Alunos acessando, nossa escola tem Wi-Fi pela escola toda. E o que acontece? A gente não tinha controle do que o aluno estava utilizando. E como ele fica o dia todo na escola, a nossa responsabilidade aumentou. E a gente se deparou com alunos assistindo, vendo coisas impróprias, e a gente tomou essa decisão. Mas a escola tem recurso, a gente investiu o dinheiro e a gente colocou TVs em algumas salas, que esse ano agora, no início do ano que vem, a gente vai colocar no restante, porque chegou a segunda parcela. E a gente tem tablets. A gente comprou os tablets, nós compramos 20 tablets inicialmente, porque que a gente pensou? Gente, tem a primeira parcela, temos que gastar um pouquinho em cada lugar, porque que a gente não tinha nada. Então não dá para comprar, vamos comprar só os tablets, colocar só as TVs, não ia atender. Então a gente faz o revezamento, os alunos têm acesso à tecnologia na escola digital, os alunos utilizam o tablet, os professores dão aula, Janine utiliza bastante com os alunos dela, né? Então, isso foi primordial. E a gente agora está inserindo, né, que é importantíssimo na educação, a educação midiática. O professor, mas o que a gente esbarra? Qual é a dificuldade que a gente esbarra? É a capacitação do professor. O que é educação midiática? Fala para mim, você, Janine. O simples fato do aluno, né, o aluno saber diferenciar uma fake news, isso faz parte da educação midiática. Muitos alunos, às vezes, criam perfis falsos para poder... Ele precisa saber o que é o crime, né? Quando ele está cometendo um crime, o que é crime de internet, ou quando ele está sofrendo a violência, o bullying, cyberbullying. Então, isso tudo faz parte da educação midiática. Ele saber quais são os sites que são confiáveis, isso ele precisa saber, porque muitas das vezes ele tem um celular na mão, e a gente vê isso hoje em dia, o aluno está ali
constantemente com o celular na mão, com o aparelho, o telefone na mão, mas ele não sabe o básico. Ele não sabe fazer um cadastro. Agora nós temos aí a matrícula para o ensino médio e os alunos do 9º ano não sabem acessar o site da pré-matrícula e preencher, sabe? Então, coisas básicas que a escola, que é papel da escola. Hoje em dia, a escola não pode mais, apesar de estar funcionando como era, né? Antigamente, o tempo que eu estudei, os alunos de hoje em dia não podem receber a mesma educação que eu recebi, o mesmo ensinamento que eu recebi. Né? E aí, então, Janine, o que tu acha disso tudo? Bom, assim, a tecnologia eu acho fantástica, né? Todo tipo de tecnologia, agora a gente tem inteligência artificial, né? Os modelos de educação, modelo de ensinar, né? Isso tudo tem que ser aplicado à escola, né? E para mim, a maior tecnologia que a gente tem são os cérebros dos nossos alunos que estão ali com a gente. A gente está com a tecnologia de ponta da humanidade nas nossas mãos, prontas para a gente desenvolver, a gente com esse trabalho de educador, né? E utilizar isso tudo nesse desenvolvimento do aluno, né? Eu olho para a questão das inteligências e digo assim, o que é inteligência? O que é um aluno inteligente? É um aluno que sabe resolver um problema, né? Eu costumo fazer muito isso com a minha turma. Olha, essa semana a gente vai trabalhar isso aqui, ó. A gente tem isso aqui para desenvolver. E são alunos de 8, 9 anos. A gente tem que fazer isso aqui. O que vocês me dizem que a gente tem para fazer isso aqui? Eu quero esse resultado. A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, vamos construir isso, mas o que a gente precisa para dar, né? Então, são as várias inteligências que tem ali para desenvolver. Um é bom de desenho, o outro é bom de escrever. Então, eles vão se juntar para resolver aquilo ali. Não é? Ele não precisa ser bom em tudo. Ah, tia, a gente vai precisar dos tablets, porque a gente vai pesquisar sobre o que a gente... eu levo os tablets para a sala. Tá, vamos construir isso. Que material a gente precisa? Então, é você dar ao aluno acesso a essas tecnologias, né? Ah, tia, a gente precisa assistir um filme para entender sobre isso. Aí eu vou lá e boto lá na televisão, que tem na sala de aula, conectado à internet, né? E tudo isso, o aplicativo da escola, né? Ah, vamos gravar um podcast sobre tal assunto que a gente aprendeu aqui. E eles gravam, e eles conversam, eles sabem isso. Então, utilizar isso tudo, utilizar uma forma diferente de ensinar para desenvolver esse cérebro dessas crianças que tem tudo isso aí. Porque você entregar um telefone na mão de uma criança é como você entregar uma arma. E ele não saber utilizar, não sabe o que vai fazer com aquilo. Isso é bom? Isso é ruim? Você só está entregando. E a utilização daquelas mídias, né? A inteligência emocional daquela criança, que eu acho que também hoje é papel da escola ensinar. Né? Ele está depressivo porque o colega lá no Instagram passeou no final de semana e ele não. Mas por quê? Será que a culpa é do Instagram? Ou é do emocional dele que não foi trabalhado para entender que aquilo ali é uma foto? Não é? Então, quer dizer, por que isso acontece? Né? Porque o Instagram, a internet está deixando um aluno doente. Será que ele já não está doente? E ele só está utilizando aquilo como uma forma de mostrar, né? Então, a escola tem a possibilidade de trazer isso, né? O que está acontecendo na mídia atualmente. Vamos conversar sobre isso? Por que aconteceu tal coisa? E cada um dá uma opinião, e eles trocam, e eles conversam. É a forma de desenvolver eles emocionalmente para as mídias sociais, para a utilização daquilo de forma concreta. Não só utilizar um celular e ficar ali passando, vendo coisa que não é para ele ver, da idade, não é para a idade dele, né? Que forma ele vai usar aquilo ali? Então, eu queria, caminhando aqui para o final, sugerir para vocês algumas coisas que talvez fossem interessantes. Esse debate, como eu falei, fiz um briefing rapidamente ali no nosso momento off ali. Assim, eu tenho tido uma preocupação muito grande hoje em trazer para o centro do debate a importância que a tecnologia tem no processo de ensino e aprendizagem. E acho que vale muito a pena que nesse momento a gente possa concentrar as nossas atenções olhando para o conjunto das experiências aqui narradas pela Roberta e pela Janine,
os impactos que a educação tem no futuro e na vida das pessoas. Nossas crianças chegam hoje na escola com 2, 3 anos, elas chegam letradas e conectadas. Seguramente, diria para vocês, que com 3 anos de idade, quando você entrega um celular de qualquer tipo a uma criança, ela é capaz de ligar, 3, 4 toques, ela chega aonde efetivamente ela deseja. Ela não conhece cor, ela não conhece palavra, mas ela sabe efetivamente como ela chega. Se no meio de um processo como esse aparecer um xizinho ou alguém ligar, ela sabe que se tocar naquele X, ela desliga o telefone. Se entra aquela mensagem na cabeça do telefone ali, ela vai lá rapidamente com o dedinho pequenininho, arrasta, porque aquilo está lhe incomodando. Não podemos desconsiderar isso do ponto de vista de um processo de inteligência e de conhecimento que vai se constituindo desde muito cedo para essa criança. Não é demais falar que, em muitos casos, os nossos professores, seus 30, 40, 50, 60 anos, vão chegar em casa e vão dizer assim: filho, me ajuda aqui porque eu preciso resolver isso que eu não sei. Ele tem 7 anos, 8, sei lá, 10, 15, e ele vai sentar para ajudar a resolver um problema para o pai, para a mãe, para a avó, seja para quem for. A tecnologia está no mundo de uma maneira em que dificilmente o papel que ela tem hoje será reversível. Não. Ela talvez não tenha sido criada para mim, que tenho 60, para outros que têm uma idade menor ou inferior à minha, porque de fato todos os processos tecnológicos eles obedecem a uma determinada demanda, uma necessidade e, sobretudo, a um público. E ele não está feito para aqueles que usam pouco aquilo que está sendo construído. Então, se você entregar um iPhone 15 para mim, ele vai ter 10, 15, 20 funções. Mas se você entregar um jovem de 10, 12, 15 anos, ele vai triplicar o potencial que um equipamento desse tem. A questão é saber como utilizar do ponto de vista educacional, técnico, operacional, que possa ajudá-lo a desenvolver novas habilidades e competências para o futuro. Então, o medo ou a segurança que nós temos hoje de que ele possa ser usado no ambiente educacional é perfeitamente compreensível. Todavia, precisamos ter muito cuidado do ponto de vista de não tolir o potencial que o mundo traz de termos o controle sobre ele na palma das nossas mãos. Quero, como educador, na presença de vocês duas, falar isso aos nossos espectadores, mas também poder dizer que tem uma coisa fundamental. Se a gente quiser utilizar a tecnologia a serviço da educação, facilitando e ampliando os processos de ensino e aprendizagem, tem um elemento central. A gente precisa proporcionar o letramento aos nossos professores. Vamos combinar aqui, críticas à parte, observações à parte. O programa pode gerar tensões, discussões, críticas, e eu estou absolutamente aberto para isso. Mas quando a gente pensou e temos como desafio ter 2 professoras, 2 pedagogas aqui, a gente imagina que quando a gente chega na sala de aula, hoje, os nossos alunos esperam da gente alguma coisa. Mas se ele hoje traz um tema tecnológico para a sala de aula, há uma inversão. Eles sabem mais do que a gente. Sim, muito. Eles têm muito mais domínio do que a gente. O desafio não é fazer com que o professor amplie o seu conhecimento puro e simples da questão tecnológica. Quando eu falo de um letramento digital, eu estou trabalhando essencialmente com uma coisa que é fundamental. Para você, Roberta, como ampliar o acesso ao ensino de matemática através da tecnologia. É possível. Há um conjunto de ferramentas hoje que nos ajudam fortemente a fazer com que a matemática não seja um gargalo para os nossos alunos no futuro. Mas a gente pode fazer isso. Há possibilidades com que isso seja mais fácil. Como há vários programas, há vários instrumentos hoje, equipamentos, que nos ajudam a ampliar fortemente o processo de alfabetização, de aprendizagem na área de química, física, português, história. Eu sou professor de história.
digo para vocês aqui, caminhando pro final, assim, que dei muita aula, entendeu? Como eu sou um professor muito descolado, sou muito fora da curva, né? Nunca tive tanto problema para fazer meus alunos se interessarem por isso, pelo tema da história, pelo conteúdo de história. Nunca tive tanto problema. Mas eu rebolava bastante, tinha que fazer muita coisa para que fosse fácil. Mas eu posso dizer para vocês que hoje, com o domínio que tenho da questão da tecnologia, talvez eu pudesse ser um melhor professor, porque, sinceramente, assim, o cara hoje olha e diz assim, pô, professor, tô um saco estudar história antiga. Pô, por favor, tira a gente disso, pô, isso não vai servir para nada e tal. Mas hoje, quando você chega com alguns instrumentos tecnológicos, entendeu? E constrói um moinho, que é um elemento absolutamente importante na formação da história da humanidade, quando você constrói, apresenta, esse cara diz, mas isso aqui tem a ver com força, com eixo, com vento, com velocidade. Ele olha aquilo e diz, isso aqui está para além da história. Sim. Se os nossos professores tiverem formação para isso e puderem dispor de equipamentos para isso, eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo que a gente pode dar um passo substancial para inserir os nossos alunos, construir novas habilidades, construir novas competências para isso. O que eu quero sugerir a vocês para terminar? Eu queria propor que o Inovamente fizesse uma oficina de letramento digital para os professores de vocês. Incrível. Que incrível, perfeito. Entendeu? A gente se dispõe a fazer uma oficina de letramento. Vocês vão terminando aqui, a equipe vai ver como agenda, nem precisa, porque a Janine também fala comigo direto, não há problema. Mas a gente marca com a equipe e a gente vai fazer uma oficina de letramento. Vou mostrar para vocês coisas que são importantes. Robótica, eletrônica, programação, impressora 3D, games, inteligência artificial. São pelo menos 6 a 8 linguagens que a gente tem hoje, que a gente dispõe hoje, que elas se cruzam com todos os conhecimentos, com todo o conteúdo pedagógico proposto pelo MEC. A gente vai poder, numa oficina dentro do planejamento de vocês, um dia que vocês tiverem um dia lá, que a gente possa ir e tal. Como Janine disse, eu quero deixar o compromisso firmado aqui, tem que ter feijão. Pode deixar que terá feijão. A gente vai fazer uma oficina muito maneira para vocês, entendeu? Para mostrar um pouco isso para os teus professores, entendeu? Acho que é uma forma que a gente tem de contribuir com o projeto de vocês. E nessa oportunidade eu quero conhecer especialmente o Bonepix. Queria entender que tecnologia está embarcada nesse projeto, entendeu? Porque eu acho que é um projeto que pode, pelo que vocês falaram, que ele consegue mensurar, eu acho que é um projeto super legal. Galera, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Muito, 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 muito. Entendeu? Todo mundo que vem aqui, eu saio com uma agenda de visita, entendeu? Aos projetos, e a vocês não será diferente. E queria que vocês deixassem uma mensagem para os alunos, professores e para a comunidade escolar de Magé. É com vocês. Bom, eu gostaria de agradecer e também falar que vale a pena acreditar na tecnologia, o professor também acreditar nisso, porque a tecnologia não tomará o lugar do professor, ele simplesmente agregará e auxiliará o professor nesse processo. É assim que eu vejo, a gente não precisa ter medo, a gente precisa aprender, se letrar e buscar, porque assim, é um caminho sem volta. Então a gente tem que estar atualizado e confiante nisso, né? Acreditar, né, nesse potencial da tecnologia dentro da educação, porque é o futuro e eu acho que é como se fosse o nosso HD externo. Ele vai nos ajudar a fazer o que a gente tinha que fazer sozinho. É isso. Roberta. É o que Janine disse, né, em relação ao professor. Não desista, estude, né? Nós precisamos estudar porque a evolução é muito grande e a gente não pode ficar parado no tempo. Aos nossos parceiros, colegas de trabalho, os educadores,
vale a pena, é um caminho que a gente tem bastante frutos e que a gente vai dar nossa contribuição para a mudança da sociedade, né? E aos nossos alunos que eles acreditem no potencial deles, não importa onde morem, não importa onde esteja, mas que ele acredite no potencial que ele tem, que esse é o fundamental, né, para encarar as dificuldades. E eu também quero agradecer aqui a oportunidade e pela parceria, né, que valeu a pena a viagem, valeu a pena a viagem, e estou saindo daqui muito, muito feliz, muito contente com o nosso bate-papo aqui e motivada. Olha, eu quero dizer aqui para terminar o seguinte, adoro escutar essas experiências, elas me enriquecem e me tornam uma pessoa ainda melhor. Quero dizer para vocês que na minha vida e na minha trajetória profissional nada me fez tão bem do que estar dentro de escola. Adoro, entendeu? Adoro ter o contato com o professor, adoro ter contato com os alunos, sobretudo com os alunos, entendeu? Os meus momentos de gestor público, nas crises, quando o prefeito me procurava, eu estava dentro da sala de aula, estava dentro da escola. Que acho que é o momento que aquela galera, quando te abraça, esquece. Parece que você está num mundo que ninguém vai te trazer problemas. Eu acho que aquela energia daqueles pequenos, aquela zoação daqueles caras maiores, só a gente entende. Obrigado por tudo, voltem. Vou estar com vocês nesses 2 projetos de sustentabilidade, do letramento. É um compromisso meu aqui do programa. E estando lá, vou convidar o professor para vir aqui fazer um podcast comigo. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Roberta Gomes. Obrigado, Janine Gaudêncio. Janine, uma velha amiga. Não vamos aqui revelar as nossas idades, mas que já somos bem antigos. Mas Roberta, uma jovem amizade que quero preservar para a vida. Obrigado. Obrigada. Tá bom?